que a gente vai ver aqui a tensão média na carga, que é o VCC. Então, essa tensão média na carga, né, que é a tensão determinada pelo multímetro, tendo em vista que lá na nossa carga, a gente vai ter o seguinte, né, o SR vai aproveitar o semiciclo positivo e zerar o negativo, assim como o diodo. Só que a gente faz o controle lá do ângulo de disparo, então não necessariamente ele vai aproveitar todo o semiciclo positivo. Ele vai aproveitar a partir do ângulo de condução ou ângulo de disparo. Então, no momento que eu boto lá meu multímetro, o multímetro ele vai medir uma tensão que eu chamo de tensão VCC ou tensão média na carga. A gente tem uma fórmula para obter essa tensão VCC, que é tensão de pico dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa. Então, essa é a tensão VCC. Essa é a tensão que, quando eu medir lá a minha carga com o multímetro, vai aparecer na tela do multímetro, tendo em vista que o formato de onda lá que tem na minha carga é um formato de onda contínuo, só que ele é um contínuo variável, um contínuo pulsante. E o multímetro não consegue pegar tudo aquilo, toda aquela variação. Ele vai pegar um único valor, que a gente chama de tensão média na carga. Então, a tensão média na carga, que a gente chama de VCC, quem é? É a tensão de pico dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa. Relembrando aqui, ó, VCC é a tensão média na carga, o VP é a tensão de pico, ó, e a tensão de pico, novamente falando, ó, é raiz de 2 vezes VRMS. Lembrando, raiz de 2 é 1,4142. Esse VRMS é aquela tensão de entrada da fonte, né? Por exemplo, se tiver 100 volts RMS, aquele valor lá da entrada da fonte é esse VRMS. Bem aqui, ó, o π é 3,14, né? Só que na fórmula, observem que a gente tem 2π bem aqui, ó. Esse 2 está multiplicando o π. Então, a gente vai considerar direto aqui, ó, nesse 2π, a gente vai substituir por 6,28. E alfa é o ângulo de disparo do SCR, ou seja, aquele ângulo de inicialização. Se eu disser que meu ângulo de disparo é 30, lá em cosseno de alfa eu vou substituir por 30 graus. Se eu disser que é 2 graus, lá em cosseno de alfa, onde tem alfa, vou substituir por 2 graus. Tranquilo aí, né, pessoal? Beleza. Beleza. Então agora a gente vai... Perfeito. Agora, ver como é que a gente calcula a corrente média na carga. A corrente média na carga é aquela corrente que a gente obtém também a partir do multímetro. E ela é muito simples de calcular. É aquela mesma ICC que vocês calculavam lá com o Danilo, lá no edificador de meia onda e onda completa, né? Creio que vocês usavam essa fórmula bem aqui, ó. Que o ICC é o VCC dividido por RL, ó. Então, o VCC tem essa fórmula mais complicada bem aqui, ó, que é a tensão de pico dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa. Já o ICC não. Depois que eu obtenho o meu VCC e depois, sabendo minha carga, né, o valor da minha carga, esse RL aqui nada mais é do que o resistor de carga, então, tendo o VCC bem aqui, depois que eu descobri lá no passo anterior o VCC e sabendo o valor de RL, eu posso encontrar o ICC, que é VCC dividido por RL. Então, novamente, ó, aqui onde tem VCC seria ICC. Aqui, ICC é a corrente média na carga, o VCC é a tensão média na carga, e o RL é o meu resistor de carga. Então, bem aqui onde tem VCC, na verdade, seria ICC. Então, vamos responder uma questão bem aqui, para vocês entenderem como vai ser a aplicabilidade daquela fórmula bem ali que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou responder essa questão bem aqui, e depois vocês vão responder outra questão aí. Então, por isso que eu disse para vocês pegarem lápis e caderno aí que vocês vão responder algumas questões também. Então, a gente vai determinar o valor de VCC e ICC, considerando que o ângulo de disparo do SCR é 60 graus. Ó. Então, deixa eu mostrar o passo a passo para vocês como é que a gente vai calcular isso. Ó. E eu disse aqui também para considerar o valor de RL, ou seja, o meu resistor de carga igual a 1K1. Tendo em vista que a gente vai precisar desse valor de RL para calcular o ICC, que é a corrente média na carga. Então, os passos para a gente obter isso bem aí são os seguintes. Ó. Então, passo 1, a gente vai obter o VCC, né? Lembrando a fórmula do VCC. Ó. VCC ó, é a tensão de pico dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa. Então, tranquilo, todo mundo está acompanhando aí? Perfeito, pode continuar. Beleza. Então, a gente vai ver o seguinte agora.
Para obter VCC, ó, observe, né, que a gente precisa primeiro da tensão de pico, né? Então, primeiro a gente precisa dessa tensão de pico bem aqui, ó. Logo, a gente primeiro vai ter que obter a tensão de pico para depois a gente prosseguir com o cálculo. Ó. Fica mais simples a gente obter logo a tensão de pico e depois prosseguir com o cálculo. Então, só repetindo, a gente tem a tensão de pico bem aqui em cima que a gente precisa calcular. Ó. Então, vou calcular primeiro essa tensão de pico e depois retorno para a fórmula. Lembrando que a tensão de pico, ó, aqui tem escrito tensão de pico, é a mesma coisa que VP. Ó. Esse V de pico é a mesma coisa que VP. Só está mais simplificado aqui. Ó. Essa é a minha tensão de pico, é raiz de 2 vezes VRMS. Ó. Então, quem é o meu VRMS? É minha tensão de entrada bem aqui. Ó. Minha tensão de entrada, eu estou dizendo para vocês que é 127 volts RMS. Ó. Então, meu VP é igual... Meu VP não, desculpa. O meu VRMS é igual a 127 volts. Então, ó, o raiz de 2... Oi? Não, deu 179 aqui. Isso, é isso mesmo. Então, ó, o VP bem aqui, ó, vai dar 1,4142 vezes 127, ó, que é aqui a tensão da minha entrada. Então, a gente vai ter, ó, que o VP dá 179,6 volts. Então, esse foi o valor que a gente encontrou para essa tensão de pico. Ó. Então, essa tensão de pico bem aqui, ó, a gente vai substituir bem aqui em VP na fórmula. Então, a gente tem o seguinte, ó. E não esqueçam também o seguinte, ó, que o meu 2π vale quanto? 6,28. Então, bem aqui onde tem 2π, eu vou substituir diretamente por quanto? 6,28 para não perder tempo. Então, eu já sei quem é a tensão de pico. A tensão de pico vale 179,6. E já sei que o 2π vale quanto? 6,28. Então, vou substituir direto. Então, lá onde tinha tensão de pico, substituir por quanto? 179,6. Lá onde tinha 2π, ó, substituir por quanto? 6,28. Fiz só uma substituição. Calculei a tensão de pico, que foi 179,6, substituí bem aqui. E calculei aqui, ó, onde tinha o 2π, coloquei 6,28. Foi simplesmente isso que eu fiz. VP 179,6 e 2π 6,28. Então, agora o próximo passo bem aqui, ó. Eu vou pegar, ó, e vou dividir 179,6 dividido por 6,28. Então, dividindo 179,6 por 6,28, encontrei 28,59 bem aqui, ó. Então, essa divisão aqui deu 28,59. Vocês prestaram atenção que bem aqui, ó, onde tinha cosseno de 60, tá 0,5? Perceberam aí? Sim. Exato, beleza, exato. Né? Observem bem aqui, ó. Na fórmula tem o seguinte, ó. Onde tinha VP, substituir por 179,6. Onde tinha 2π, substituir por 6,28. E onde tinha o alfa, bem aqui, ó, eu substituí por 60 graus. Ou seja, ele está dizendo que o meu ângulo de disparo é 60 graus. Ou seja, ele está dizendo que o alfa é 60 graus. Então, lá onde tinha alfa, substituí por 60 graus. Então, dividi 179,6 por 6,28, encontrei 28,59. Cosseno de 60 graus é 0,5, com um dobrinho aí latindo. Então, cosseno de 60 graus é 0,5. Então, lá onde tinha cosseno de 60, substituí por 0,5. Agora, prestem atenção no seguinte, ó. Eu dividi 179 por 6,28, encontrei 28,59. Cosseno de 60, encontrei 0,5. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa que eu vou fazer é somar o que está aqui dentro do parêntese. Ó. Então, primeiramente, eu tenho que somar 1 mais 0,5, ó, e vou obter 1,5. Depois que eu somo isso, é que eu vou multiplicar 28,59 por esse resultado que está no parêntese. Então, não multiplica... 42,8. Alguma dúvida aí? Não. Beleza, ó. Então, ó, dividi 179,6 por 6,28. Encontrei 28,59, ó. Cosseno de 60 graus deu 0,5, então entre parênteses ficou 1 mais 0,5.
eu somo primeiro 1 mais 0,5, eu encontro 1,5, e esse resultado é que vai ser multiplicado por 28,59. Então, 28,59 vezes 1,5, encontrei ali 42,88 volts. Então, esse foi o valor de VCC. Agora, ó, a gente obteve VCC bem aí. Agora a gente vai ter que obter o ICC. Mas antes de continuar, alguém ficou com dúvida em algum passo aí realizado? Se alguém ficou... É obrigado fazer essa conversão do cosseno? Oi? Opa. Acho que alguém falou antes de mim. Eu estou perguntando se é obrigado fazer essa conversão aí do cosseno. Porque assim, eu calculei aqui e fiz a multiplicação logo direto, né? Não, tu pode fazer direto. Tu fez logo assim, 1 mais cosseno de 60, tudo na calculadora, né? Fez tudo na calculadora? Isso. Não tem problema não é obrigado não. Eu estou fazendo aqui só para mostrar o passo a passo, entendeu? Mas se vocês souberem calcular direto, pode calcular direto. Aqui eu passo a passo só para ninguém ficar com dúvida. Mas alguém aí tem alguma dúvida? Então, beleza, eu vou continuar aqui. E agora a gente vai obter o ICC, ó. O ICC é bem simples. O ICC é VCC, que a gente já obteve no passo anterior. Nesse passo aqui a gente obteve o VCC, que deu 42,88. Pode ter dado alguma diferença aí, quem fez o cálculo, pode ter dado alguma diferença, questão de aproximação. E agora, ó, o ICC aqui em VCC dividido por RL, ó. Então, o VCC que a gente obteve foi 42,88. Leandro, volta só esse slide aí rapidão, só para me tirar ver se ficou igual o meu aqui. Pode falar, pode olhar aí. Beleza. Beleza? Tá igual, beleza. Então, o ICC é VCC dividido por RL, ó. Então, quem vai ser o ICC? É 42,88 dividido por 1 K-ohm. Lembrando, ó, meu resistor está em K-ohm, logo a minha corrente vai ser dada em miliampere. Então, 42,88 dividido por 1 dá 42,88, só que está em miliampere, porque o meu resistor está em K-ohm. Tranquilo aí, pessoal? Beleza, tranquilo. Beleza, né? Então, agora, ó, vou botar um para vocês fazerem. Ó. Considere o valor de VCC e CC. Determine o valor de VCC e CC, desculpa. Considerando que o ângulo de disparo do SCR é 30 graus. Ó. E vamos aqui responder agora. Então, a gente tem o seguinte, né? Primeiro passo, a gente vai obter VCC. Pode ser que o meu também dê um pouco diferente de vocês, né? Porque vai depender muito da questão de aproximação. Então, o VCC, né? Relembrando, é tensão de pico dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa. Então, a gente vai obter... Eu vou fazer aquele mesmo procedimento. Vocês podem fazer direto, não tem problema. Só que eu vou fazendo passo a passo, porque porventura pode ter alguém que ainda tenha dúvida, né? Para entender como é que está sendo calculado. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa tensão de pico bem aqui, ó. E a tensão de pico, a gente já viu que é raiz de 2 vezes VRMS. Novamente, eu não mudei o valor bem aqui da tensão RMS da minha fonte, ó. Então o VP continuou sendo 127 volts, então vai ser 1,4142 vezes 127, que vai continuar dando 179,6 volts, né? Creio que até aí todo mundo, né, tá tranquilo, né, até essa parte bem aí. Agora, ó, a gente vai fazer o seguinte, onde tem a tensão de pico, vou substituir por 179,6, e onde tem 2π, eu vou substituir por 6,28. Então, lá onde tinha V de pico, substituir por 179,6 e 2π por 6,28. Vezes 1 mais cosseno de 30 graus. Então, 179,6 dividido por 6,28 dá 28,59. Cosseno de 30 graus, ó, substitui por 0,86. Fiz uma aproximação bem, ó. 0,86. Então, por isso, pode ser que quem fez direto na calculadora deu um pouquinho diferente do meu resultado, mas vai dar próximo. Então, agora, eu vou pegar 1 mais 0,86 e somar, ó. Então, isso vai dar 1,86. E multiplicando 28,59 vezes 1,86, a gente obtém 53,17 volts. Então, esse foi o resultado que eu obtive,
Quem obteve um resultado um pouquinho diferente, vamos supor, 53,20, por aí assim, tá certo também, porque foi uma questão de aproximação. O teu deu quanto, Paulo, que falou? O resultado deu o VCC 53,19 e o ICC 35,46 mA. Tá ótimo, tá bem próximo, entendeu? Não tem muita diferença, só questão de aproximação, então é difícil realmente quando a gente tem números aí com muitas casas decimais, como a gente faz a aproximação, é difícil um resultado bater certinho com o outro, mas sempre vai dar bem próximo. Tu já conseguiu identificar, Jardson, onde foi que tu errou? Creio que foi no cosseno de 30, né? Não, porque assim, eu botei entre parênteses 1 vezes 0,86, tá. é 1 mais. É 1 mais, entendi. Então agora, ó, depois que a gente obteve VCC, a gente vai obter o ICC, ó. Não esqueçam que o ICC nada mais é do que VCC dividido por RL, ó. Então o ICC vai ser 53,17, ó, que eu obtive no passo anterior. Então a gente obteve no passo anterior o VCC igual a 53,17. Então tá bem aqui esse resultado de VCC. E agora, para calcular o ICC, é VCC dividido por RL. Então o ICC vai ser 53,17. Lembrando, ó, é 53,17 e o RL agora eu disse para considerar 1,5 K1. Então, dividindo isso, a gente vai obter aproximadamente 35,44 mA. Novamente, foi questão de aproximação. Pode ser que alguém obteve um valor um pouquinho maior, outros um valor um pouquinho menor, mas tem que dar próximo a esse resultado. Tranquilo bem aí, pessoal? Ok, o meu é igual. 35,44. Beleza. E tu, Jonathan, conseguiu resolver aí? Eu também já... Rapaz, eu também só troquei aqui que é mais um, botei vezes, mas eu já consertei aqui. Tá, beleza. Todo mundo aí conseguiu então, né? Lucas Croix aí, conseguiu aí também? O Heine. Cadê ele mesmo? Cadê o Lucas? E tu, Lucas, conseguiu fazer? Tô aqui, tô vendo aqui. Porque tem dois Lucas aqui, tem o Lucas Robert e tem o Lucas Croix aí. Tem o Skinboy aí, Skinboy, conseguiu fazer também? É o Heine. Consegui. Tá, tranquilo. Agora, soltando a verba, só deixou aí realmente e nunca mais apareceu. E Arlen, tu tá acompanhando aí, Arlen, também? Pessoal, quem é esse soltando a verba aí? É o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique só deixou aqui, pô, nunca mais respondeu. Foi a hora que eu tô chamando, falando com ele, nunca mais ele respondeu nada. Só deixou online, ele só foi para marcar a presença mesmo. Então, ó, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque a gente vai unir o que a gente viu na aula passada com o cálculo de agora do VCC, ó. Então, a gente vai determinar o valor de RG para o SCR disparar entre 10 e 45 graus e depois vai determinar o valor de VCC e CC considerando simples só o ângulo de 45 graus. Ou seja, a gente está unindo os dois assuntos, o que a gente viu na aula passada e o de hoje, ó. Então, determinar RG para o SCR disparar entre 10 graus e 45 graus e o outro é determinar VCC e CC considerando do ângulo de disparo de 45 graus. Ó. Então, considerar o IG 10 mA e o RL igual a 2K1. Tranquilo? Conseguem resolver essa questão? Beleza. Então vamos lá, eu vou responder tudo aí para vocês. Ó. Então, nesse exemplo hoje nós temos o seguinte, ó, determine o valor de RG para o SCR disparar entre 10 graus e 45 graus. Então a gente vai determinar VCC e CC considerando o ângulo de disparo de 45 graus. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, eu vou começar aqui calculando o valor de RG, depois eu vou calcular o VCC e o ICC para vocês. Então, passo 1, a gente calcula a tensão da rede para cada ângulo de disparo. Então, a tensão da rede é raiz de 2 vezes VRMS vezes seno de alfa, onde o raiz de 2 é 1,4142. Primeiro, eu estou fazendo o quê? Ó? Calculando o valor de RG, né? Depois o R1 e o R2, e depois que eu vou calcular o VCC e CC para o ângulo de disparo de 45 graus.
Então, para alfa igual a 10 graus, a gente tem que a tensão da rede é raiz de 2 vezes 220 vezes seno de 10 graus. Ó. Então, a tensão da rede dá 1,4142 vezes 220. Lá onde tinha seno de 10 graus, eu substituí por 0,17. Calculando isso, encontrei uma tensão da rede de 52,89 volts. Já para 45 graus, ó, eu botei que a tensão da rede é raiz de 2 vezes 220 vezes seno de 45. Ó. Seno de 45 é a mesma coisa de cosseno de 45. Coincide, o seno e o cosseno de 45 coincidem. Então, dá raiz de 2 vezes 127, onde a raiz de 2 é 1,4142, vezes 127 vezes 0,7. Eu considerei 0,70, na verdade. Mas tu está correto, Paulo. Pode considerar tranquilamente 0,71. E, na verdade, até o mais correto mesmo. Então, a tensão da rede ali, ó, deu 217,78 volts. Já agora, ó, a gente vai calcular o valor de RG para cada ângulo de disparo, né? Nessa questão, eu englobei as duas coisas. Englobei lá o que a gente viu na aula passada e englobei aqui o que a gente viu na aula de hoje, que é o cálculo do VCC e o ICC. Então, o passo 2 aí, ó, que é calcular o RG para cada ângulo de disparo, nós temos o seguinte, que o RG é a tensão da rede, menos 0,7, menos 0,7 dividido por IG. Lembrando, ó, que esses dois 0,7 vem porque eu tenho o diodo bem aqui. Eu posso substituir diretamente por 1,4. Então, a gente obtém o seguinte, ó, que para esse caso bem aí, ó, para 10 graus, a gente tem o seguinte, ó, que o RG é 52,89, para 10 graus a gente obteve uma tensão da rede de 52,89 volts, então lá onde tinha V da rede, substitui por 52,89, menos 0,7, menos 0,7 dividido por IG. Ó. Então, meu RG deu 51,49, observem que o IG aqui eu disse para considerar 10 mA. Então, encontrei um RG de 5,149 K1. Recapitulando, para o meu alfa igual a 10 graus, lá para a tensão da rede, a gente obteve 52,89 volts. Lá onde tinha V da rede, substituí por 52,89, menos 0,7, menos 0,7, sendo que um 0,7 vem do diodo, o outro vem da junção entre gate e catodo, dividido por IG, que é 10 mA. Fazendo isso, encontrei 5,149 K1. Já para alfa igual a 45 graus, a gente teve uma tensão da rede de 217,78 volts. Então, o RG novamente, lá onde tem V da rede, substitui por 217,78, menos 0,7, menos 0,7 dividido por IG. IG, novamente lembrando, é 10 mA. Então, a gente obteve um RG de 216,38 dividido por 10 mA. A gente encontrou um RG de 21,638 K1. O próximo passo bem aqui, ó, é calcular R1 e R2, né? Para esse caso bem aqui, porque eu pedi primeiro aqui na questão, determinar o valor de RG, né? Para o SCR disparar entre 10 graus e 45 graus. No caso, depois que a gente obtém RG, a gente deve calcular R1 e R2. Lembrando, né, que o R1 é o RG mínimo, o RG mínimo é o valor de RG para o menor ângulo de disparo que a gente descobriu. Então, a gente encontrou um R1 de 5,149 K1, que foi o valor de R1 para o menor ângulo de disparo de 10 graus. A gente encontrou aqui 5,149 K1. Já o R2, ó, RG máximo menos o RG mínimo. E o RG máximo, aqui na questão anterior, ó, que foi para o maior ângulo de disparo, que foi de 45 graus, a gente encontrou um RG de 21,638 K1. Esse é o RG máximo. Então, ó, o R2 é o RG máximo, que é 21,638, menos o RG mínimo, que é 5,149. A gente encontra um R2 de 16,489 K1. E aqui eu substituí cada valor, né? O R1, 5,149 K1, o R2, 16,489, e o RG, que nada mais é do que a soma de R1 mais R2, dá 21,638 K1. O que eu pedi para vocês, na verdade, foi para calcular o VCC e o ICC, considerando o ângulo de disparo de 45 graus, ó, que é isso que a gente vai fazer agora. Calcular tanto o VCC quanto o ICC para o ângulo de disparo de 45 graus. Então, para obter o VCC, né, a gente tem que a fórmula é
a tensão de pico dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa. Então, essa fórmula aqui é bem simples, né? Creio que vocês não tiveram tanta dificuldade para entender esse assunto, porque a fórmula é simples. Então, lá onde tem tensão de pico, né, eu vou calcular raiz de 2 vezes VRMS. Então, VP aqui, essa tensão de pico, é raiz de 2 vezes VRMS. Lembrando que agora a minha tensão RMS é 220 volts. Então, considerando aqui, ó, VP igual a raiz de 2 vezes VRMS, ó, raiz de 2 é 1,4142 vezes 220, o VP é 311,12 volts. Até aí, tranquilo, pessoal? Sim, Ok. Tranquilo. Então, ó, essa é a última questão para a gente encerrar a aula, tá ok? Então, ó, agora, ó, onde tem 2π, a gente vai substituir por 6,28. Então, bem aqui onde tem 2π, substituo direto por 6,28 até para reduzir o cálculo. E onde tem a tensão de pico, vou substituir por 311,12. Então, fica 311,12 dividido por 6,28 vezes 1 mais cosseno de 45. 311 dividido por 6,28 dá 49,55. Vezes o cosseno de 45 eu considerei 0,70. Mas o teu está correto, tá ok, Paulo? Da forma como tu fez. Então, ó, o VCC é 49,55. E eu somei aqui o que estava entre parênteses. 1 mais 0,70 dá 1,70. Multiplicando 49,55 por 1,70, a gente encontra o VCC igual a 84,235 volts. Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ok. Mas aí, Leandro, Oi? esse 84 pode só botar 84,2, tem problema não? 84,2 está falando? Isso, Não, pode, sem problema. Agora, o seguinte, beleza. se depois aqui do 2 tivesse, por exemplo, 6, então o mais adequado seria tu botar 84,3, tá ok? Tá bom. Se tivesse, por exemplo, 84,26, aí o mais adequado seria tu botar 84,3 e não 84,2. Como após o 2 tem 3, pode colocar 84,2 tranquilamente. E para finalizar aqui, a gente vai calcular, ó, o valor de ICC. Então, quem é ICC? É VCC dividido por RL. Então, ICC, ó, da VCC, que eu encontrei, na verdade, 84,235, dividido por 2K1. E a gente obteve um valor de CC igual a 42,175 mA. Então, pode ter dado diferente, né, da maioria, porque foi questão de aproximação minha, então dá uma diferença, mas os resultados têm que dar um pouco próximos. Então, creio que da maioria, a maioria conseguiu resolver aí a questão? O meu deu 42,098. Sem problema. Deu próximo, deu 42, alguma coisa, então tá correto. Só questão de aproximação mesmo. Tranquilo? O meu é 42,10. Isso. Então, só aqui, ó, a última questão aqui. Se fosse para a gente considerar o de 10 graus, essa daqui eu vou responder com vocês. Ó. Lá a gente considerou a de 45 graus, né? Se a gente fosse considerar de 10 graus, quanto é que daria? Ó? Então, se fosse considerar o de 10 graus, ó, novamente aqui a fórmula que a VCC é V de pico dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa. Então, novamente, ó, a tensão de pico é a mesma, né, que é 311,12, tendo em vista que a minha tensão RMS é 220 volts, então é raiz de 2 vezes 220, continua dando 311,12 volts. Então, o 2π a gente vai substituir por 6,28 e na fórmula fica, ó, 311,12 dividido por 6,28 vezes 1 mais cosseno de 10 graus. Antes a gente substituiu por 45, né, mas agora eu estou substituindo por 10 graus. Então, 311,12 dividido por 6,28 dá 49,55 vezes 1 mais cosseno de 10 graus, considerei 0,98. Então, ó, VCC dá 49,55. 1 mais 0,98 dá 1,98. Multiplicando isso, a gente encontra 98,109 volts. É que nem eu disse para vocês. Quanto menor o ângulo de disparo, maior é a tensão VCC. Observem que para o ângulo de 45 graus, a gente obteve um VCC menor do que para o ângulo de 10 graus. Então, quanto menor o ângulo de disparo, significa que mais tensão e mais potência a minha carga vai receber. Ó. E só para finalizar, ó, obtendo o ICC. O ICC é VCC dividido por RL. Ó. Então, quem é o ICC? 98,1
109 dividido por 2K1, e a gente encontra um ICC de 49,5 mA. Tranquilo aí, pessoal? Muita dúvida aí nessa questão do VCC e do ICC? Vai entender. Tá tranquilo, tá dando de levar. Beleza. Então,